Então, tá. Boa noite a todos e todas. Gostaria de agradecer novamente, imensamente a participação de vocês. Nós estamos no Seminário Regional de Sensibilização acerca dos desafios para a implementação das leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, no Grande ABC. É uma edição online. O primeiro encontro ocorreu a semana passada, no dia 25 de maio. Hoje é o nosso segundo encontro, que vamos ter, vai ser em duas etapas, Vai ser o primeiro e depois o segundo módulo e, consequentemente, no dia 8 de junho. Tá? Essa daqui é uma parceria do GT Igualdade Racial, juntamente com o Fórum Permanente de Educação e Diversidade Étnico-Racial do ABCD-MRR. Carolina Maria de Jesus, FORPED, ABCD-MRRR, que é o mestre Leon, não sei se ele está aí na sala, ele que é a pessoa que está representando, no caso, o FORPED. Acho que ele não está na sala, deve ter caído a conexão dele também. Tá? A semana passada nós tivemos o nosso primeiro encontro, e hoje nós vamos ter o nosso segundo encontro. Quem vai estar fazendo parte dessa mesa? Agora, a implementação da Lei 10.639 de 2003 e 11.645 nos municípios de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. No painel 1, a mediadora vai ser a professora Elza da Silva Carlos, que é representante do Fórum Permanente de Educação e Diversidade Étnico-Racial do ABCD-MRR, Carolina Maria de Jesus, FORPED, é mestre em História Social e professora aposentada da rede estadual. Foi tesoureira e coordenadora do Sindicato dos Professores em Ensino Oficial do Estado de São Paulo, o PIOESP. Foi vereadora em Ribeirão Pires por 2 mandatos consecutivos, 2001 a 2008. Foi secretária de Participação e Inclusão Social de Ribeirão Pires. É militante do Movimento Negro. Também estaremos presentes nessa mesa a senhora Maria Elizabeth Rosa dos Santos, que é pedagoga, supervisora de ensino da Secretaria Municipal de Educação de Mauá. Também a professora Viviane Antônios de Souza Tavares, que é da Secretaria de Ribeirão Pires. Senhora a Elisângela Oliveira Madi, que é da Secretaria de Educação de Rio Grande da Serra. E Andra Fernandes de Lima Crispim, que é do GT Igualdade Racial, representando a cidade de Mauá. E o mestre Pelé, que é coordenador do grupo de capoeiras Berimbras, representante de Ribeirão Pires no GT Igualdade Racial. Também faz parte. Tá bom? Mestre, deu certo aí a sua conexão? Você quer que continue? Já estou aqui. Já está? Então tá. Fica à vontade, mestre. Bom, eu já dei uma entrada, né? André Miguel, você já apresentou o nosso pessoal, né? Que vai estar participando hoje aqui na mesa. Os expositores, tá? O trabalho vai ser feito da seguinte forma. Os expositores, tá? Representante de cada município, 30 minutos para apresentar os seus trabalhos. A debatedora da Sociedade Civil Organizada, 20 minutos. E a leitura das perguntas do público, 10 minutos. Tá bom? Acho que podemos já dar início, então, né, André? Para a cidade poder começar. Só ia passar um pouco, um minuto a fala para o Leon, tá? Que ele é da FORPED. Fica à vontade, né? Ele já está presente na sala, Leon? Mestre Leon já está na sala? Ele estava falando comigo aqui no WhatsApp.
Acredito que ele não conseguiu entrar ainda, Andréia. Então, dá continuidade, por gentileza, mestre. Então, vamos começar a dar início ao trabalho. Leão está na sala. Já entrar na sala? Mestre Leão? Não está sem áudio. Oi, mestre, você me ouve? Mestre Leão, palavra com você. Oba. Muito bem. Não, só aqui dar o bem-vindo do Forped, dar os nossos bem-vindos, dizer que a gente fica muito feliz com essa mesa é muito importante, é a mesa da implementação da legislação, esse painel, então é o nosso primeiro painel da noite, e gostaria então de agradecer as painelistas e dizer que estamos muito felizes e ao mesmo tempo também querendo saber como está a implementação e as ações desenvolvidas nas redes, né? Esse painel vai representar o lado leste da nossa região, as cidades de Mauá, Ribeirão e Rio Grande da Serra, e então a gente fica muito feliz e esperamos aí que tenhamos um bom debate. Isso aí, mestre. Opa, obrigado, mestre Leão, mais uma vez aí, fortalecendo esse trabalho maravilhoso que estamos fazendo aí com as 7 cidades. Então, vamos dar início ao debate, à disposição dos municípios, ok? Então, vamos começar com a cidade de Ribeirão Pires. A professora Vivian está na linha. Tem uma apresentação, mestre, que é de Ribeirão Pires. Pedir para a Silvinha, por gentileza, colocar na tela, para que Ribeirão Pires tenha possibilidade de... Eu não consegui ouvir, que estava bem baixinho. Então tá bom, Viviane. Estou aqui. Tudo bem, Viviane? Mestre Pelé, você puder falar mais perto do microfone, porque está bem baixo. A Mestre minha? Pelé, fala mais perto do microfone. Tá, vou chegar mais próximo aqui. Professora Viviane, está ouvindo? Estou ouvindo. Vocês conseguem me ouvir? Sim, Viviane? tá ótimo. Tá ótimo. Perfeito. Tá, professora. Você tem 30 minutos para fazer a exposição, Viviane. Tá bem baixinho, mestre Pelé, eu não consigo ouvir direito. Você tem 30 minutos para fazer sua apresentação. Perfeito. Bom, deixa eu me apresentar, né? Por enquanto tá. Eu sou Viviane, né? Eu sou orientadora educacional na Secretaria de Educação, né? Eu sou responsável pela educação infantil integral do 0 a 3 do município. Pode passar, por gentileza. Bom, eu coloquei um trecho, né? Eu conheci a Alcideia Miguel numa palestra que ocorreu no dia 13, né? Eu retirei um trecho do livro dela, das crônicas, né? Presença Negra. A história do negro não é uma história isolada, e sim a história da humanidade vinda do berço da Mãe África. É a história do povo brasileiro. Conhecê-la é identificar-se com sua raiz. Memórias não apenas de sofrimento, lamentações e tristeza, mas também composta de uma cultura enriquecedora e feliz. Aqui é o que a legislação nos traz hoje. Pode passar, por gentileza. Então, eu vou dar um panorama da nossa rede, né, de quantas escolas, alunos matriculados. Vou falar um pouquinho do que ocorreu no ano de 2021, né, dos nossos planejamentos, né, o que vem acontecendo nesse referido ano. E as nossas metas para que haja efetividade na implementação da lei. Pode passar. Então, nossa rede municipal é composta de 19 escolas da educação infantil integral, de 0 a 3, 18 escolas de educação infantil parcial, né? Temos 9 escolas de ensino fundamental, séries iniciais, e 2 escolas de ensino fundamental, anos finais. Pode passar o próximo. Nós temos um total de 7.003 alunos na nossa rede. Próximo, por favor. Então, no ano de 2021, como estava em distanciamento social, nossas ações foram muito voltadas à questão do fortalecimento de vínculo. Nós não trabalhamos, assim, efetivamente a legislação, né? Teve as ações,
né, focadas na questão da leitura, na educação infantil, contação de história, teatro, musicalização, né, ações informativas, né, direcionado ao Dia da Consciência Negra, ao Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo, dia 13 de maio. Então, nós tivemos essas ações pontuais. Assim como no ensino fundamental, né, nas séries iniciais e finais. Um dos pontos que são garantidos na nossa prefeitura é a questão da leitura. A gente tem um projeto, que hoje a gente se estendeu para um programa, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então, a questão de literatura, informação, a gente busca garantir, né? A gente tem adquirido livros, né, voltados né, à cultura afro, voltados à cultura, né, do indígena. Então, pode passar para o próximo slide, que eu vou falar um pouquinho das imagens, mostrar um pouquinho do que aconteceu no passado. Né, no ensino fundamental, nós tivemos exposições, nós tivemos debates com os alunos do ensino fundamental. Na educação infantil, nós trabalhamos o belo da cultura, né? As crianças, né, trabalharam um pouquinho sobre a cultura afro, então teve as contações de histórias, teve oficinas. Então, esse foi um pouquinho das ações que ocorreram no ano de 2021. Próximo, por favor. Então, agora eu vou falar um pouquinho dos programas que estão sendo implementados na nossa rede. Alguns já estão acontecendo, outros vão, né, ocorrer efetivamente no segundo semestre. Né, nós temos o programa Despertar, né, que é uma extensão do projeto de leitura. Né, nós temos o Enforp, que é o nosso centro de formação, né, o Centro de Apoio Psicossocial. Né, a gente teve uma conquista o ano passado. Hoje a gente tem assistente social e psicólogos nas escolas, né, e as articulações intersetoriais, né, nossa prefeitura busca sempre conversar com os outros setores, assim como o da assistência, a cultura, né, hoje nós somos a Secult, então nós procuramos fazer sempre essa articulação e manter esses diálogos. E as nossas metas, né, de acordo com as diretrizes da legislação. Pode passar, por favor, a próxima. Então, o programa Despertar, né, é uma extensão do que era o projeto apenas de leitura, onde a gente, esse ano, busca trabalhar, né, o letramento multicultural, né, uma imersão nos diversos perfis culturais locais, regionais, nacionais, por meio das diferentes formas, né, da expressão, né, incluindo as artísticas, o de acesso ao patrimônio, a produção cultural, né, que visa a expansão do horizonte de compreensão da sociedade, né, então, onde o aluno está inserido. Então, nós pensamos em estender essa ação da leitura para essa questão do letramento multicultural, né, dando vazão a essa junção que nós fizemos, né, nesse ano com a Secretaria de Cultura, né, estendendo as nossas ações, trazer mais acessos aos alunos. Então, né, conforme, né, está as diretrizes para a educação das relações étnico-raciais, é garantir o direito. Né, em cada tópico que eu falo, eu trouxe um pouquinho do que a diretriz traz, né, que é garantir o direito dos negros, dos indígenas, de se reconhecerem na cultura nacional, expressando as visões de mundos próprios, manifestarem com autonomia individual e coletiva seus pensamentos. Né? Então, o programa Despertar, ele busca atender a legislação nesse sentido, trazendo esse letramento multicultural, esse acesso ao aluno à arte, à musicalização, à literatura, acesso às informações do patrimônio cultural e produções culturais. Próximo, por gentileza. E a escola de formação. Né? Nós iniciamos com o EFORP esse ano. A princípio, as formações estão sendo direcionadas aos coordenadores, né? E os coordenadores, ele estende a formação que nós, orientadores, passamos para os professores. Né? Uma ação que nós estamos fazendo, né, que está sendo diferente, ir nas escolas, dar essa formação aos coordenadores, para os coordenadores conhecerem os outros espaços,
conheceria as ações, as práticas pedagógicas que estão ocorrendo nas escolas, de uma forma de disseminar as boas práticas, de valorizar esses professores, né? O professor também participa desse processo, partilhando a sua prática. Então, nós temos essa ação de formação. Mas nós estamos nos organizando também para formar, né, esses professores, falar um pouquinho da legislação, das diretrizes, para a gente alinhar o nosso trabalho para atender ao que está disposto na legislação, de forma efetiva. E o Centro de Apoio Psicossocial é uma conquista, né, para o município, porque a gente sabe que na escola emergem as questões sociais, né? E o professor não tem como dar conta de algumas questões que transcendem a ação dele. Então, hoje nós temos o Centro de Apoio Psicossocial, que volta a ações de informação, direciona palestras nas escolas, tanto da questão da violência, quanto das questões étnicas reais, da questão do bullying. Então, nós temos, está acontecendo essas ações nas escolas, né? Os assistentes sociais e os psicólogos, eles fazem esse atendimento. Nós temos os estagiários, né, que permanecem nas escolas ajudando, né, e orientando com a supervisão dos psicólogos e assistentes sociais. Uma ação que vem acontecendo, né, o ápice, ele se formar um grupo de teatro que estão tratando de ações de questões sobre o bullying, né, que entra e atende um pouquinho do que a diretriz direciona. E a articulação intersetorial, que é de suma importância, né, porque não é uma tarefa exclusiva da escola, a gente precisa manter essas relações. Então, aqui eu coloquei registros do que vem acontecendo, né? Nós tivemos, né, um debate, né, uma partilha no dia 13 de maio, junto com a cultura, nós convidamos os nossos coordenadores para participarem, entenderem um pouquinho, né, do que se trata a legislação, entender um pouquinho da cultura afro, do que traz, né? A assistência social também, ele tem as suas articulações, que estende o convite. Os munícipes, eles estão tendo acesso a essa informação. Nós tivemos, né, no início do ano, uma exposição, né, das religiões de matrizes africanas. É importante não só a gente, enquanto educação, né, fazer que a lei se efetive, né, dando essa informação aos alunos, mas que o município também, né, tenha a sua participação, os outros setores, para que todo mundo tenha acesso. E o nosso objetivo é ampliar o foco nos currículos escolares para a diversidade da cultura racial, social e econômica, né, incluindo também a questão dos povos indígenas, descendentes asiáticos, né. Eu coloquei aqui os pontos que a gente quer trabalhar de forma efetiva. Houve as ações, né, o ano passado, mas a gente sabe que precisa garantir uma melhor qualidade para que realmente a lei se cumpra. Então, o reconhecimento e valorização da história e da cultura e identidade, a gente já vem acontecendo, a gente só vai enriquecer essas ações, né? Dando mais formações, trazendo pessoas com representatividade para falar com os professores e direcionar o trabalho. Eu trouxe essa apresentação de forma bem pontual, né, para trazer um panorama. Então, quero agradecer a oportunidade. Opa. Parabéns, Viviane, pela apresentação aí. Não consigo ouvir. Está ouvindo melhor? Ouvindo melhor? Pode falar, estou conseguindo ouvir.
Falei que a sua apresentação foi muito boa, a explanação do trabalho. Vamos deixar agora. Pessoal, quem tiver alguma pergunta para fazer, por favor, mande no chat, né? Mestre Pelé, o seu áudio está muito ruim. Eu não estou conseguindo entender. Melhorou? Está melhor? Está muito baixo. Está falhando, mestre. Fala mais perto um pouco. Alô, melhorou? Melhorou. Melhorou agora? Pessoal, quem tiver caso alguma pergunta, por favor, mandar no chat para nós. E não esquecer as entidades que estão participando também, deixar registrado no chat para que a nossa relatora possa estar anotando e a lista de presença também. Ok? É só pelo chat? Desculpa, não entendi. Quem perguntou? Só pelo chat? Pelo chat. Viviane, deu por encerrado? Sim. Tem uma pessoa que levantou a mão apenas. Acredito que não. Foi a Marina. Eu levantei porque achei que era para fazer oral e não pelo chat. Bom. A Marina pode perguntar. Pode fazer a pergunta, Maria. Abri a minha câmera. Então, a companheira, boa noite a todos e todas presentes. É que agora eu estou dirigindo, aí não dá para escrever. A companheira apresentou um trabalho realizado com os pequeninos, né? E também ela conseguiu fazer a interdisciplinaridade com os Fundamental 2, pelo que eu percebi também, né? Aí eu queria perguntar para ela assim, porque em 2020, eu fiz um semelhante, só que o nosso foi devido à questão do que teve a pandemia, nós não estávamos conseguindo fazer com que os alunos participassem das aulas. Aí um meio que eu encontrei, como na época eu estava trabalhando, lecionava língua portuguesa, eu juntamente com a professora de leitura, eu montei um projeto, pedi para ela ajudar, né, para a gente trabalhar a leitura com os alunos, e toda quinta-feira do mês eles virem apresentar o que leram, e aí nós ajudávamos, no caso, para que tivesse os recortes para a questão étnico-racial. Isso durou um ano, no período de 2020, né? Para que fazer com que esses alunos viessem participar dessas aulas, mas voltada para a questão racial. Aí, cada leitura, a gente achava uma forma de fazer um recorte que fosse étnico-racial, às vezes não chegava no étnico-racial, mas a gente sempre trazia, puxando para isso. Aí eu queria saber de você, não sei se eu não entendi direito como que foi, você fez um trabalho assim, voltado para a formação de coordenadores, e eles reproduziram isso no período em pandemia ou não? Como que foi o retorno para você com esses trabalhos? Nossas formações são para os coordenadores, e os coordenadores replicam essas informações aos professores, né? Eles têm um encontro semanal formativo, né? Toda semana nós repassamos os slides, nós repassamos e-books, né? Textos complementares, né? Então, essa formação é dada ao coordenador, ele replica. Algumas fotos que eu coloquei foi do meio do ano em diante, né? Que teve o retorno das aulas. Nós tivemos até uma participação efetiva dos alunos, né? Como eu disse, a questão da leitura sempre foi trabalhada no município, né? E hoje a gente se tornou um programa entendendo, né, o potencial dessa ação que já ocorria. Pessoal, nós vamos estar seguindo o roteiro do seminário e vamos deixar agora as falas para o final de todos os... Mestre Pelé, está muito ruim mesmo o seu áudio. Tem mais algumas perguntas no chat. Então, vamos deixar, segundo a orientação da coordenação também, para que a gente possa fazer, ao final, todas as perguntas e vamos seguir o roteiro. Tá bom. Ok?
Vamos dar sequência, então, com a cidade agora de Mauá? Pois não, mestre. Tudo bem? Doutora, fica à sua disposição. 30 minutos para poder mostrar os seus painéis, seu trabalho. Tá certo. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Nós estamos aqui em Mauá com 44 escolas, sendo que temos uma escola de ensino fundamental até o 9º ano e uma escola de educação de jovens e adultos e salas de educação de jovens e adultos na rede como um todo. E gostaríamos de começar falando que é necessário que a gente vá ao passado para que possa vir para o futuro. Esse símbolo que nós estamos apresentando aí agora se chama sankofa, e é um símbolo do povo Akan, né, de Gana, né, e essa escrita é infante, e talvez eu não pronuncie corretamente, mas vamos tentar, Seo Uerefina Osen Kofa Enti. Isso significa que não é proibido voltar ao passado, voltar atrás e buscar o que se esqueceu. Ou volte e pegue, simbolizando uma volta para adquirir conhecimento do passado e alguma sabedoria. Então, o que acontece? Mauá tem um legado na formação da educação étnico-racial de algum tempo. O nosso processo formativo, ele começou em 2001 na rede, antes até da Lei 10.639. Na gestão do então secretário de Educação, Luiz Roberto Alves, foi criado o grupo Gênero, Etnia e Diversidade. Nós trabalhávamos as questões de gênero e já trabalhávamos as questões de raça e, inclusive, as questões indígenas. Lourdes, você pode passar, por favor? Estes são os nossos folders da época, com as metas e o público-alvo. Nós já incluíamos naquele tempo os professores e a cidade como um todo, porque pretendíamos que essa ação de gênero, raça e etnia se estendesse para todo o município. Então, fomos assim trabalhando com a questão já da inclusão como um todo. Com a chegada da 10.639, nós começamos a trabalhar já com a Coordenadoria de Igualdade Racial, que foi criada em 2005, dentro da estrutura da Secretaria de Educação. E tivemos aí várias atividades desenvolvidas, todas trabalhando com a temática. Por isso, nós estamos falando de um legado, que o trabalho em Mauá, ele não acontece a partir do ano de 2020, de 2021, ele acontece há bastante tempo. E isso ficou na rede, de alguma maneira, porque nós somos capazes de perceber nas atividades que temos hoje, aquilo que nós trabalhamos nos períodos passados. Fizemos a segunda conferência de igualdade racial, procuramos, na cidade, trabalhar com projetos, um deles, o Ritmos do Brasil, que já trazia para as escolas da rede as personalidades negras do município. Nós
por exemplo, grupos conhecidos como Samba Lenço, o Catira As de Ouro, um grupo que trabalhava com samba, chamado Samba de Terreiro, e a cultura indígena com a Shirley Pancará, que é conhecida do ABC, estavam, naquela época, dentro das nossas escolas, falando dessa cultura negra para os nossos alunos, para os nossos professores. Inclusive, o grupo de Catira, As de Ouro, deu aulas de catira para um grupo de professores para que eles replicassem com os alunos da rede. Tivemos várias ocasiões em que os nossos professores, coordenadores, estiveram em cursos na Universidade de São Paulo, com uma parceria do Centro de Estudos Africanos, trabalhando com arte e cultura negra, com o histórico de África e de afro-brasileiros. Tivemos a contratação de uma empresa de assessoria para trabalhar a questão da 10.639, com o Mídia, Etnia e Educação, na pessoa da professora doutora Rosângela Malaquias. Tivemos projetos como o Abolição Inacabada, que trazia a história de João Cândido, um marinheiro negro, em que as escolas de educação infantil vinham apreciar uma exposição que fizemos em parceria com o Banco do Brasil e, ao mesmo tempo, embarcavam nesse navio fictício, que foi montado na sede da Secretaria de Educação, para que eles ouvissem a história desse marinheiro que lutou contra a escravidão na revolta da Chibata. Tivemos histórias contadas na rede por pessoas da cidade, como a história das tranças, né, para se trabalhar a questão da autoestima das crianças negras. E para conquistar os meninos, junto com as tranças, se fez uma oficina de turbantes, né? E participamos dos cursos na USP, conforme eu disse. Na sequência, participamos também, e esse é também um legado nosso, do concurso de redações do CEAP, que é o Centro de Articulação de Populações Marginalizadas. E tivemos uma aluna de Mauá que conseguiu o primeiro prêmio, e ela era da Educação de Jovens e Adultos. O nome dela é Ana de Souza Neta Bezerra, e ela foi premiada com o primeiro lugar, teve sua redação sobre Luísa Maim publicada nesse livro do concurso. E como falava de camélias, Mauá também teve e tem um trabalho que acontece até hoje, um projeto chamado Jardim de Borboletas, que é coordenado pela professora Sandra Quinquio, da equipe de formação de Mauá, onde as escolas receberam solenemente mudas de camélias brancas e plantavam nesse jardim de borboletas, que tem uma série de outras flores, para que as borboletas venham e aquele espaço se transforme numa sala de aula ao ar livre. E nesse jardim, a história das camélias é contada, como sendo aquelas flores que no quilombo do Leblon haviam em abundância e que elas eram usadas como um símbolo daqueles que
pretendiam ajudar os escravizados a fugirem daquela situação e serem encaminhados para algum quilombo naquela ocasião. E esta foto que nós estamos vendo aqui é agora de 2022. Essa senhora é a professora Vera Oline, que é a professora coordenadora pedagógica da Escola Municipal Samir Awada. Então, as camélias na Escola Samir Awada estão floridas e a sala de aula ao ar livre acontece. Você tem a oportunidade os professores têm a oportunidade de contar essa história para as crianças. É por isso que nós dizemos que Mauá tem esse legado na questão étnico-racial. Vamos em frente, Lourdes? Aí nós falamos outra vez dos cursos que os professores participaram na USP, eram cursos de difusão cultural, aspectos da cultura e da história do negro no Brasil, e artes, cultura e sociedade em contextos africanos. Nesta ocasião também, nós fizemos cursos para os professores com os professores eméritos do Centro de Estudos Africanos, como o professor Kabengele Munanga, a doutora Eunice Prudente, jurista conhecida de São Paulo, professora Lourdes, de língua portuguesa, vieram a Mauá e os nossos professores foram instruídos na questão da etnia, da 10.639, de como deveriam trabalhar nessas ocasiões. Então, o que a gente tem para dizer em relação ao que acontece sobre formação continuada em Mauá? Ela existe, né? E quando a Lei 10.639 foi promulgada, ela se consolidou em nossa rede. Com a chegada da 11.645, em 2008, nós já tínhamos esse trabalho com a população indígena estruturado. Em 2018, no currículo da educação infantil, ficou mais forte ainda esse trabalho, principalmente na vertente de gênero, quando o currículo acata a ODS 5, né? E que pede lá, fortalece a necessidade da educação das mulheres e meninas numa perspectiva de gênero e empoderamento. No período de pandemia, então, os nossos professores já estavam orientados com essa temática para as suas aulas. E nós tivemos uma particularidade em relação aos municípios outros do ABC, porque nós retornamos com 100% de alunos presenciais somente em março de 2022. Nós fomos a última cidade que voltou ao trabalho com 100% de presença. E a retomada dos trabalhos que já vinham acontecendo continuou numa ótica de gestão democrática sob a orientação do professor José Luiz Cassimiro. Então, hoje, a gente pode ver nas nossas escolas que os cartazes não apresentam mais apenas famílias de pessoas brancas. Os brinquedos das nossas crianças, a partir desse trabalho, refletem essa política, né? E agora, em abril, no Movimento do Livro e Leitura, que é uma amostra dos trabalhos da rede, a gente já pôde ver essa questão que está internalizada na formação dos professores com um trabalho sobre a vida e obra da escritora Carolina Maria de Jesus. Nós temos aqui um exemplo das professoras Sandra Rangel, que trabalhava com o primeiro ano do ensino fundamental, e agora ela está na equipe de formação da Secretaria de Educação, e da professora Simone Chinelato, que trabalha atualmente com
o primeiro ano F. A partir da história de vida de Carolina Maria de Jesus, elas desenvolveram e estão desenvolvendo, porque a professora Simone continua em sala de aula, trabalhando com a temática da equidade, né, dos direitos. E nós temos uma escola inscrita no Prêmio Educar para a Igualdade Racial, com um projeto que se chama Nossa Escola é Colorida. É a escola Jonathan, né? E o nome do projeto é Nossa Escola é Colorida, né? E o que foi colocado sobre a gente fazer uma análise sobre os aspectos positivos com a retomada do trabalho presencial e os desafios que essa temática nos apresenta, nós aqui de Mauá pensamos o seguinte, que o que é positivo, porque o trabalho online, a colega até colocou na intervenção que fez, que era um pouco complicado trabalhar com os alunos em caráter online. Agora, estando no trabalho presencial, se pode dar visibilidade aos trabalhos desenvolvidos na rede. Podemos fomentar as práticas pedagógicas à luz da legislação vigente, ou seja, a 10.639 e a 11.645. E podemos ampliar os espaços da formação continuada com eixo nas temáticas que levam a esse trabalho, as diretrizes, conforme a professora anterior citou. Quais são os desafios que nós ainda encontramos? E esses desafios são um tanto quanto sérios. A descontinuidade dos programas de formação com a mudança dos governos municipais. Nas outras cidades, eu creio que talvez isso também tenha acontecido, apesar de ser uma lei federal, às vezes a intensidade do trabalho diminui quando o governo, por um acaso, muda. A necessidade da retomada das discussões a cada ano pela chegada de novos funcionários na rede. Por exemplo, quando muda o grupo de professores, o trabalho que é permanente de formação, ele deve e continua. É o que está acontecendo agora na nossa rede. Nós temos uma equipe de formação que está inteirada da necessidade de continuar esse trabalho, de continuar a formar os professores na temática das diretrizes das leis 10.639 e 11.645. E um dos desafios maiores é a quebra dos estereótipos existentes no seio da sociedade, de que existem cidadãos que não podem alcançar os direitos previstos na Constituição. Isso nós vemos nos noticiários todos os dias, que se colocam a existência de cidadãos de segunda categoria. Então, uma vez mais, nós falamos, nós precisamos olhar para o passado, olhar o que foi de bom e permanecer com o bom no presente e mudarmos as coisas que não foram boas para que a sociedade possa conviver realmente em paz. E Mauá está fazendo a lição de casa. Nós temos um passado positivo para o qual olhar, temos um governo que coloca, um secretário que coloca que o mote dele é a gestão democrática, que a formação tem que acontecer nesse trâmite. Então, estamos todos preparados para que o trabalho do presente seja um trabalho melhor do que aquele que já aconteceu na rede de Mauá. Por enquanto é isso, e eu agradeço a atenção.
Elizabeth, Sim, meus parabéns pela apresentação, né? Não sei se o mestre se encontra aí na sala. obrigada. Agora, para a gente poder estar dando continuidade, a gente vai ter representante aqui do município de Rio Grande da Serra. Na sala C, André Miguel. André Miguel, só reforçando aqui, pessoal, a lista de presença foi enviada já pelo consórcio aí para que vocês possam estar preenchendo, tá bom? Eu estou aqui na sala, que de vez em quando está travando meu PC. Parabéns, pessoal de Mauá, hein? Pessoal de Rio Grande, fica à disposição. Boa noite. Boa noite a todos, todas. Estão me ouvindo? Boa noite. Sim, tá bom. Meu nome é Elisângela Oliveira Amade. Eu sou psicóloga. Estou há 1 ano na educação em Rio Grande da Serra. Então, minha vinda... Eu sou servidora efetiva. Atuei por 2 anos na Secretaria de Cidadania e há 1 ano que eu estou com um grande desafio na educação. Eu queria parabenizar Mauá, Ribeirão Pires, porque eu achei muito fantástico o trabalho de vocês. Eu queria dizer que Rio Grande da Serra, eu acho que está no momento de construir ainda o seu caminho. O que eu vou apresentar aqui é de uma forma um tanto modesto, porque, como eu disse, há 1 ano em Rio Grande da Serra, quando me veio essa questão de apresentar aqui esse grupo potente, o que Rio Grande da Serra tem feito pela questão étnico, eu tive que pesquisar, que me inteirar, para entender o que Rio Grande da Serra fez ou está fazendo e sentir um pouquinho como que Rio Grande tão étnico-racial. Então, foi um trabalho de pesquisa. Eu digo que é um trabalho recente. Eu acho que Rio Grande ainda não tem esse histórico, né, como muito bem apresentou aí Mauá. Então, eu acho que eu vou ser muito modesta em dizer que eu acho que Rio Grande vai precisar muito do apoio de todos vocês para a gente começar a construir uma história de igualdade no município. Eu, na verdade, eu trouxe imagens, eu não tenho... Eu acho que as imagens podem dizer a mensagem que eu acho que Rio Grande da Serra está passando por esse momento, né? Esse momento de transformação. Pode passar o slide, por gentileza. Então, assim, até hoje, o que se tem feito? Eu acho que é só para a gente olhar essas imagens e refletir. Pode passar o próximo slide. Até hoje, o que Rio Grande da Serra tem feito sobre a inclusão, sobre a igualdade racial? Pode passar. As histórias, as atividades prontas, né? As figuras prontas para serem preenchidas, né? Com cores, com as cores da pele negra. Pode passar. Filminhos,
Pode passar. Atividades muitas vezes ainda feita pelas mãos de professores e coordenadores, e não efetivamente pelas crianças. Pode passar. As histórias, né, que até acho bastante pertinente, importante. Pode passar. Os desenhos, né, das características da raça negra. Pode passar. Mais uma vez, pode continuar. Eu queria mesmo era mostrar essas imagens, né, e dizer que Rio Grande da Serra tem que começar a percorrer o seu caminho. E eu fiquei pensando, que desafio é esse que eu estou encarando e o que eu preciso fazer para isso se transformar, né? Quando eu digo eu estou dizendo aí uma equipe, né? Eu não vou fazer nenhuma transformação sozinha, mas alguém tem que levantar a bandeira e tem que começar a cutucar, a incomodar, né? E então eu acho que é esse momento de transformação. Pode passar o próximo slide, por gentileza. O seminário da semana passada, para mim, foi muito norteador, um seminário muito potente. O que eu tenho aqui é uma imagem das minhas anotações, das minhas elucubrações sobre todos aqueles temas que foram ditos no seminário da semana passada, que eu fiquei um tanto surtada com tudo aquilo que eu ouvi de lindo, de maravilhoso, de potente e de transformador. Pode passar para o próximo slide, por favor. E aí foi o momento em que eu acho que tudo começa. E aí, como faremos essa transformação? Entendendo que a promoção de discussões e atividades que abordam a equidade, igualdade, respeito, devem caminhar inseridas naturalmente como parte da rotina diária de um contexto educacional, né? E não apenas nas datas comemorativas, como as imagens que foram vistas aí, aplicadas pelos professores, né? Pode passar para o próximo slide, por favor? E eu, junto com uma uma instrutora de artes, recém-chegada também em Rio Grande da Serra, nós começamos a pensar juntas, né? Eu sou arte terapeuta, então eu entendo que a arte pode ser um recurso para a gente, pelo menos, dar um pontapé inicial nas transformações. E aí, discutindo com ela, com a Larissa Ramalho, a gente entendeu que talvez seja o nosso pontapé inicial, né? Vamos dar o primeiro chute nessa bola e tentar fazer um gol, trazendo a arte indígena, a arte africana, se inspirando, né? Nessa poética multirracial, os contos, os materiais da terra, a música, o grafismo, as máscaras, os instrumentos, tambores, chocalhos, essas cores quentes, os pigmentos naturais. E eu acho que foi o meio que a gente pensou que pode ser um meio possível para a gente começar a construir uma história de igualdade racial em Rio Grande da Serra. Pode passar para o próximo slide, por favor?
O que de muito bacana está acontecendo em Rio Grande da Serra nesse momento, desde de fevereiro para cá, são algumas capacitações com atelieristas, com profissionais que vieram de outras regiões, para trazer um pouco de conhecimento, de repertório para os professores aqui de Rio Grande, né? E coincidiu muito, né, com a minha prática e com os instrumentos, os materiais que eu utilizo no meu trabalho, as técnicas e as propostas desses formadores, que é justamente resgatar origens, resgatar materiais, resgatar culturas, resgatar a terra, né? Onde estão os nossos pés, de onde a gente tira o nosso alimento. Então, eu comecei a entender que essas capacitações que estão acontecendo também podem ser um recurso que pode apoiar essa nossa caminhada. Pode passar para o próximo slide, por favor. Aqui são fotos das professoras nas oficinas, utilizando de galhos, de lãs, de tecidos, de sementes, vagens, todo o material aí que Rio Grande da Serra tem, e muito, né? A gente não precisa nem solicitar compras de materiais, a gente tem tudo ali, né? No nosso chão. A gente tem tudo que a gente precisa para a gente fazer esse resgate. Resgate de cultura, resgate... Teve uma frase de um dos professores da semana passada, né? Eu não vou me lembrar agora, mas ele disse que enquanto a gente não resgatar a cultura racial, a gente não consegue entender a continuidade do nosso planeta, né? Enquanto a gente não resgatar aquilo que é de essência, aquilo que é fundamental. Então, eu acho que essas capacitações podem contribuir muito. O jogo da cama de gato, né? Essas fotos foram das oficinas com os professores que aconteceram, que estão acontecendo desde fevereiro para cá. Pode passar a próxima. Próximo slide, por favor. E aí, continua. A foto da esquerda é uma foto da nossa oficina, né, no slide anterior. E a foto ali da esquerda são fotos, as fotos da esquerda, né? São fotos que eu retirei da internet, mas que são materiais potentes, que estão aí disponíveis e que a gente pode trazer e trabalhar com grafismo, com toda a cultura multirracial. E o último slide, que eu creio que seja isso, a educação de Rio Grande da Serra. Creio que em próprio processo de transformação tem como compromisso abordar temas que contribuam para a educação igualitária. Eu acredito, acho que nós acreditamos que uma educação com mais respeito é possível, é simples, é barato, está dentro de nós e necessário. Só para finalizar, assim que eu cheguei em Rio Grande da Serra, na educação, né, foi me encaminhada uma lista de brinquedos das escolas e pediram para eu dar uma olhada nos brinquedos que os professores estavam solicitando, que os diretores da escola estavam solicitando para compra. E eu fiquei muito triste, né, quando eu via lá um secador e uma chapinha. O professor negro,
ele estava colocando na lista da escola esse tipo de brinquedo. É muito triste, a gente está falando, nós estamos em 2022, e infelizmente a gente ainda tem esse comportamento, né? Teve um vídeo muito bacana do seminário passado, que é a importância da identidade, que os professores, eles precisam construir esse senso identitário, né? Eles precisam se reconhecer. Então, isso me fez muito sentido, né? Enquanto a gente não transformar, não resgatar a cultura e o pertencimento, né, a uma raça, a uma cultura, é difícil, né, os professores transformar as suas crianças, né, as nossas crianças. Então, a gente tem uma luta aí muito grande pela frente. Eu estou muito aberta, muito disposta e motivada para traçar esse caminho que a gente vai precisar de muita gente, muitas ideias, para a gente poder alcançar aí um processo de transformação, de pertencimento, de identidade. Eu acho que, por enquanto, é o que eu tenho para expor. Espero retornar aqui já com alguns dados mais concretos, né? Quero voltar aqui e dizer para vocês que as ações estão funcionando e que a gente vai conseguir alcançar o nosso objetivo. Muito obrigada. Obrigado, Elisângela Buteramati, que frequentando a cidade de Rio Grande da Serra. E agora nós vamos para o representante da Sociedade Civil da Batedoura, que vai ter 20 minutos para fazer sua exposição também, para debater. Professora Elza da Silva. Mestre, não está dando para ouvir. Elza da Silva Casa. Não estou escutando o mestre. Eu ouvi meu nome. Vocês estão me vendo? Sim, Elzinha. Ah, tá. Sim, o áudio está ótimo. Áudio e vídeo ótimo. Essa coisa aqui, eu sempre faço besteira aqui. Bom, gente, boa noite a todas as pessoas aqui. Eu sou Elza, mais conhecida como Elzinha, né? Estou aqui representando o glorioso Forped. Quero aí cumprimentar os meus companheiros do Forped, cumprimentar os companheiros do consórcio e aqui os gestores, professores e ativistas que estão nessa conversa com a gente hoje. Minha boa noite, o dia que a minha bênção aos meus orixás e a bênção para quem é da bênção, a bênção aos mais velhos e a bênção aos meus mais novos. Boa noite, gente. Eu tenho, mestre Pelé, eu vi que tem bastante tempo aqui sobrando para a gente do Forped, né? Sobrou muito tempo aí. E não sei como é que vai ser aqui. Eu levantei algumas coisas, escrevi algumas coisas aqui. Eu quero começar falando do que a Elisângela é de Rio Grande da Serra? Elisângela? Não é? Isso mesmo. Ela fala o seguinte: momento de construir caminhos, precisa do apoio para construir uma história de igualdade. Tá? E aí eu anotei várias coisas aqui, anotei Ribeirão Pires, de Ribeirão Pires eu até me vi aí em algumas atividades, são atividades que foram propostas não no seio da educação, mas em outras questões, nós tivemos atividades, agora nós temos o Compir, eu estou no Compir também,
e tivemos atividade com as frentes de trabalho, tivemos atividades com o CRAS, com as pessoas em vulnerabilidade, então tiveram várias atividades, foi muito interessante. Então, quero, a Elizabeth colocou aqui algumas coisas, ela reconstruiu esse passado de Mauá, dizendo que muitas coisas foram feitas, muitas coisas foram construídas, e o que eu vi em todas as explanações, e parabéns às expositoras, é que existe um sentimento para fazer as coisas, né? Existe essa vontade de fazer as coisas. E a gente percebe isso quando a gente vê os trabalhos e as fotos que vocês apresentam. Os professores têm muita vontade de mudar, os professores têm muita vontade de realizar. Cabe aos municípios, cabe aos governos federal, estadual e os governos municipais terem vontade política, compromisso político, para fazer com que essas ações que vocês mostraram aqui, elas se viabilizem. E elas se viabilizem de que forma, né? Elas se viabilizem de acordo com um programa. As ações, elas não podem ser ações voluntárias, né? Da psicóloga que tem um perfil voltado para essa questão, da coordenadora de Ribeirão Pires, que tem um jeito também para tratar essas questões, da professora Elizabeth, que tem um perfil voltado para essas questões. Tem que ser programa. E a gente insiste nisso, porque quando a gente fala da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, quando nós falamos da 9.394/96, e quando a gente inclui no currículo a 10.639, de 2003, e quando nós incluímos no currículo a 11.645, de 2008, nós demos o seguinte, a LDB. E se a LDB, ela tem que ser cumprida. Quando a gente fala da obrigatoriedade da lei, nós já estamos dizendo que não é uma coisa voluntária, não é um compromisso voluntário, mas é um compromisso de lei, de obrigatoriedade. Quando nós falamos de monitoramento, né, essa lei, ela foi fruto, essas leis, tanto a 11.000, tanto a 10.000 quanto a 11.000, elas foram fruto de luta, e de uma luta, sobretudo, de pesquisadores, de educadores, de ativistas negros, que, ao longo da história da educação, vem dizendo, olha, né, não é de hoje, não, é preciso ter um perfil, um viés, uma discussão, para que a gente discuta a história do negro, a história do índio no Brasil. Não é possível que a nossa história seja eurocêntrica. Não é possível que os nossos não se reconheçam. Alguém falou aqui, não é? Os negros se reconhecerem na sua história. Não é possível que os negros não se reconheçam, que os indígenas não se reconheçam na nossa história. Então, porque são a maioria da população. E sendo a maioria da população, eles precisam estar inseridos na educação. Eles não podem, pertencimento, eu vi aqui a palavra pertencimento, eles precisam desse pertencimento, eles precisam se reconhecerem na educação. E para que isso aconteça, a gente precisa ter um setor administrativo e um programa para que essas ações, que vocês estão falando muito legais, mas para que elas não sejam ações, para que elas sejam projeto político pedagógico das escolas. Não é? E quando nós falamos de formação de gênero, acho que a Elizabeth falou de formação de gênero, muito legal, muito bacana. Eu fico lisonjeada, porque eu percebo que as pessoas têm essa vontade de fazer, a gente percebe isso, né? Mas talvez por que os professores não conseguem fazer isso? Por que os professores não conseguem atingir isso? Porque não tem formação continuada. Nós já falamos, a educação que o professor recebeu é uma educação eurocêntrica. Né? O que ele viu nos bancos escolares? A gente só dá o que a gente tem. O que a gente não tem, nós não podemos dar. Então, nós temos que compromisso de ter esse programa, ter lá um setor que pense, um cérebro, né? Um cérebro que pense
esse programa, esse projeto, que as prefeituras, que o governo do Estado, que o governo federal, todos tenham esse projeto. Nós aqui, como somos do FORPED, estamos dentro do consórcio intermunicipal do ABC, nós estamos fazendo essa discussão aqui com as cidades do ABC. Não é? Quando a gente fala de monitoramento, não é ofendendo, não é querendo dizer que as pessoas não fizeram, mas dizer que nós temos que ter monitoramento, sim, porque a lei está aí, né? Nós abolimos a escravidão, a lei está lá. Nós continuamos falando, está inacabada, né, Leon? Tá inacabada, nós continuamos monitorando, indo para a rua, brigando, fazendo com que a gente consiga efetivamente abolir a escravidão no Brasil. E nós queremos efetivamente que as leis a 10.639 a 11.645 sejam implementadas, porque é lei. Já não cabe mais a nós lutar pela lei. Cabe a nós agora brigar pela efetivação da lei. Nós já brigamos, essa parte já aconteceu. Nós já fomos às ruas, nós já lutamos, nós já discutimos essa questão. Agora nós queremos a implementação. Então, por isso que nós falamos de monitoramento das leis. Vou tomar água, porque hoje estava tossindo. Então, um programa é muito importante, estou até aqui com minha copiazinha que eu fiz, que o programa é muito importante, e com esse programa também a formação continuada dos profissionais da educação, a formação continuada dos professores, o aperfeiçoamento desses docentes, para que eles possam efetivamente levar para suas salas de aula, para que tenha no currículo, efetivamente, essa nova visão de educação. Educar étnico-racialmente as nossas crianças, para que sejam homens e mulheres diferenciados, para que a gente consiga... Eu acredito que a educação é o patamar, nós precisamos da educação. Nós somos para a educação para educar o nosso povo, não é? Sobre machismo, racismo, e não dá mais para viver no Brasil, e eu gostaria de aproveitar a oportunidade para falar isso, para que as pessoas matem os genivaldos do jeito que se matam. Não é possível. Onde o ser humano, né, o negro não é considerado, o índio não é considerado ser humano. Eu posso colocar ele num capô, no porta-malas de um carro e asfixiar, jogar gás. Eu posso pisar no pescoço dele e está tudo bem, né? Para que nossos meninos negros não tenham discernimento e conheçam os seus direitos. Então, é importante, eu estou falando bastante porque eu vi que tem tempo razoável aqui para eu poder falar, mas se o mestre Pelé achar que estou falando demais, pode me cortar aí. Né? Então, a gente levantou também no FORPED a importância de aperfeiçoamento dos docentes a respeito da educação nas relações étnicos-raciais. Outra coisa que a gente pensa muito nas nossas discussões, porque a gente conversa muito, a gente faz muita discussão dentro do FORPED. O FORPED não decidiu esse seminário assim do nada, foram discussões, mais discussões que nós tivemos para que isso acontecesse, para que a gente avance nisso. Né? Nós discutimos muito que não é possível ter um projeto, um programa, mas que a gente tenha que pensar no que a gente vai levar para os nossos alunos na leitura. Foi muito conversado aqui de leitura, não é? Que se compra livros, não sei o quê. Qual que é a quantidade, qual é a qualidade desses livros didáticos, desses livros paradidáticos? Eles valorizam a diversidade étnico-racial? Nas bibliotecas tem número suficiente desses livros para o conjunto de alunos? É importante que a gente entenda isso, né? Outra coisa importantíssima, se a alocação orçamentária para isso. Não é? Ninguém faz uma festa e vai contratar um cantor sem ter o orçamento para aquilo. Então, tem que ter orçamento, tem que falar, da onde vem o dinheiro para comprar o livro, da onde que vem o dinheiro para a formação.
A gente costuma dizer que, eu tenho certeza, né? Eu não sei se a Elizabeth vai falar isso, eu não sei se a doutora Rosângela Malaquias, grande doutora da USP, que eu gosto demais, eu não sei se o Kabengele Munanga, eu não sei se a doutora Eunice Prudente, que ela também falou aqui, se eles vieram como militantes que são, porque além de ser, né, doutores, eles são militantes, os 3 que foram citados aqui são militantes. Como é que eles vieram, né, para dar essa formação? Como é que foi essa formação? Né? Não sei se eles vieram, se eles foram na USP, mas me parece que teve uma coisa desse porte. Maravilhosos, que formação maravilhosa, mas ela tem que ser continuada, ela precisa ser continuada, precisa ter orçamento para isso. Né? Precisa pagar as pessoas que vão formar. São profissionais gabaritados para esse fim. Então, tem que ter recursos, né, para desenvolver essas ações, obviamente, que efetivem essa política, essa educação para as relações raciais. Outra coisa que nós elencamos aqui é que é muito importante que haja reunião anual nas unidades escolares para monitorar, para ver o que está sendo feito, para discutir o que está sendo feito, né? As ações que estão sendo implementadas. Né? E o indicador. O Leão é muito bom para falar de indicador, eu não sou muito boa para falar de indicador, então eu não tenho como falar de indicador, mas tem que ter indicador, tem que ver como é que está, tem que balancear, tem que ver o que nos aponta esses indicadores, que caminho nós temos que seguir a partir desses indicadores. Precisa se falar com a sociedade civil organizada, então precisa de fórum permanente da educação, se não fórum permanente da educação, outro tipo de contato, de interlocução com a sociedade civil organizada, mas precisa ter esse feedback, essa discussão, não é? Precisa ter, né? Quando eu falo de orçamento, né, de orçamento, dá para se fazer ainda orçamento para 2023, gente. A peça orçamentária ainda não foi para as câmaras municipais. Então, é importantíssimo que vocês que estão aqui representando os seus municípios levem essa demanda. Precisamos de orçamento para 2023. Que orçamento? Nós não temos, mas alguma coisa há de ter. Que não seja o orçamento dos nossos sonhos, mas que seja um orçamento que dê para a gente começar a pensar de forma concreta, responsável, comprometida com a educação étnico-racial e com tudo aquilo que vocês falaram aqui, do passado. Né? A Beth fala da conferência, Beth, nós sentimos falta de Mauá na conferência desse ano. Esse ano Mauá não teve conferência. Nós precisamos ter conferência da igualdade racial. Todas as cidades, nós tivemos a conferência regional e nós sentimos a falta. Então, é importante o passado, mas o presente bate à nossa porta de forma muito bruta. Né? Nós precisamos. O Brasil está retrocedendo 1000 anos, né? Anos-luz, digamos assim. Nós precisamos urgentemente avançar nessa discussão da questão racial, e que ela não seja paliativa, e que ela não seja pontual, e que ela não seja factual, mas que ela seja, de fato, uma educação com programa, com projeto, com orçamento, e dentro desse orçamento, os livros didáticos, e dentro desse orçamento, formação continuada, que a gente pense nessa questão com muita responsabilidade, e como uma questão de governo, uma discussão de governo, uma proposta de governo. Não é a proposta da Elizabeth, não é a proposta da Elisângela, não é a proposta da Viviane, é a proposta do governo, projeto de governo, projeto político-pedagógico nas questões étnicas raciais dos governos aqui presentes, Mauá, Ribeirão, Rio Grande da Serra. 5 minutos, professora Elzinha. É isso, quem quer? 5 minutos. 5 minutos. E a urgência da formulação de projetos e ações relacionadas à temática planejadas pelas secretarias da educação
no final da gestão que vocês estão respondendo, né? Que é 21 a 24, mas que tenha projetos e ações relacionadas. Eu acho que isso é muito importante que a gente faça essa discussão aqui. Eu penso que nós vamos continuar, enquanto FORPED, discutindo essas questões e vamos continuar cutucando as prefeituras, vamos continuar cutucando os órgãos públicos para que isso se efetive, não é? O que nós queremos é simplesmente dar continuidade ao que o primeiro homem negro e a primeira mulher negra fizeram nesse país na chegada aqui como os escravizados. É continuar lutando para que efetivamente a gente construa um país diferenciado, né? E nós temos direito à nossa história. Nós temos direito, nossas crianças, que são a maioria dentro das escolas públicas desse país, e também e as crianças brancas também têm o direito, porque tem essa raiz, né? Então, nas escolas privadas, e por isso que a lei fala de escolas públicas e privadas, de ensino fundamental e médio, tem o direito de ter a sua história reconstruída aqui nesse país, que é um país que a gente luta dia após dia pela abolição. Eu acho que também faz parte da nossa abolição. Nós temos que conquistar essa nossa abolição, que nós não conquistamos a partir do dia 14 de novembro, 14 de maio de 1888. Nós não conquistamos essa abolição. Nós só vamos conquistar essa abolição a partir do momento que as prefeituras, que os governos comecem a implementar, por exemplo, a lei 10.639, 11.645, e aí sim a gente vai começar a emancipação verdadeiramente pelas nossas crianças. Axé, muito obrigado. Acho que era isso, né, que nós conversamos, né, Leon? E meus amigos do FORPED, era isso que a gente gostaria de dizer para vocês, e nós queríamos também discutir com as prefeituras, com cada uma delas, no que é possível ajudar, porque nós não estamos aqui só para cobrar, não, nós queremos contribuir. E tem pessoas importantes aqui que têm condições de... Todo mundo do FORPED tem condições de contribuir com as prefeituras, né? Mas não de forma amadora, nós queremos discutir de forma profissional, de forma com que seja programa, seja projeto, tenha posição e mude de vez essa história que as meninas colocaram aqui. E eu fecho, e vou fechar mesmo, mestre Pelé, lembrando aqui, foi também falado da Agenda 2030, que eu acho muito importante, a Agenda 2030, acho que foi a Elizabeth de Mauá que falou da Agenda 2030, e vamos construir, né? Vamos construir os caminhos, né? A Elisângela do Rio Grande do Sul. Vamos construir esses caminhos aí. E nós contamos com vocês, e eu sei que vocês também podem contar com a gente do FORPED, que nós estamos sempre dispostos a lutar por uma educação e por um país sem racismo. Muito obrigada. Obrigado, professora Elzinha, que foi a debatedora representando o FORPED, também representando a cidade de Ribeirão Pires, presidente do CONFIR. E agradecer também a cidade, parabenizar pela exposição dos painéis, a senhora Maria Elizabeth Roda dos Santos, representando, professora, né? Representando a cidade de Mauá, Viviane Antunes de Souza Tavares Melo, representando a cidade de Ribeirão Pires, Elisângela Oliveira Madi, representando a cidade de Rio Grande da Serra. Então, nós também estamos aqui com a nossa coordenadora do GT da Igualdade Racial, Andréa Miguel, representando nosso GT, também representando o consórcio, e o mestre Leon também, que é FORPED. E agora nós temos mais 10 minutinhos para 3 perguntas, tá? Se alguém quiser fazer, por favor. Ô mestre, a Maria Elizabeth tinha erguido a mão. Então, eu só queria responder a professora Elzinha na questão da conferência. Elzinha, parabéns pela sua colocação, eu concordo plenamente. Agora, na questão da conferência desse ano, Mauá teve uma situação, vamos dizer, diferente, porque a Coordenadoria de Igualdade Racial, que estava na estrutura da Secretaria de Educação, ela saiu da educação, andou por outras secretarias e acabou sendo extinta. E o que acontece? Agora,
a questão étnico-racial não está mais na educação, está numa secretaria e onde a Iandra trabalha, mas o que acontece? O trabalho da educação não cessou, conforme eu lhe disse, mas nós, educação, não podíamos e nem soubemos do chamamento para a conferência. E, conforme eu disse, nós estávamos voltando em fevereiro com 25% de alunos da pandemia. Então, foi um momento que seria difícil, mas se tivéssemos a coordenadoria ali na educação, ela teria acontecido. Mas por outros motivos que você listou muito bem aí, na sua fala, é que a conferência não aconteceu partindo da Secretaria de Educação, né? Mas vamos ver como as coisas continuam. Agora, a formação continuada em Mauá está acontecendo, sempre aconteceu e vai continuar. Vamos aprender aí com o pessoal, estava falando com a menina do Rio Grande da Serra aí, a Elisângela, que a arte é sempre o caminho que abre portas. Abriu para nós, né? O nosso primeiro projeto foi um curso de fotografia de mulheres, mas mulheres reais, não as modelos da mídia. Fotografamos mulheres na cidade e começamos a discussão de gênero, né? E isso nos levou até os dias de hoje, tá bom? Então, é isso. Obrigada. Obrigado, professora Elizabeth. Essa explanação foi boa até para tirar algumas dúvidas também do caso aqui, da ausência, né, de Mauá. Alguém levantou a mão para fazer alguma pergunta? Pessoal, essa atividade de hoje também está sendo gravada, depois vai ficar disponível. O consórcio vai estar disponibilizando para todos os participantes do FORPED, pessoal da sociedade civil. Por isso que é importante o pessoal que está participando deixar o nome da sociedade civil que está fazendo parte hoje aqui, para que seja relatado e depois também seja repassado todas as informações possíveis. A lista de presença, a Silvia do consórcio também já encaminhou, correto? E lembrando que depois das 8h30, às 20h30, nós também vamos voltar com o segundo painel e é o mesmo link que está sendo utilizado nisso. Correto, coordenadora André Miguel? Sim, é isso mesmo, mestre. Maravilha. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, nós temos ainda 10 minutos ainda para... Mestre, desculpe, tem perguntas no chat que foram feitas. Tem pergunta no chat? Isso, aí o senhor pode estar lendo aí. Enquanto ele localiza, a Benedita levantou a mão, acho que ela pode abrir fala para ela, né? Benedita. Boa noite, parabéns pelo simpósio a todos, principalmente a professora Elzinha, da fala, da formação. E o meu ponto A é como as pessoas que estão fora da prática educacional, mas têm projeto de participar, como essas pessoas podem entrar e contribuir com essa formação, principalmente com esse projeto político. Porque, para mim, o que incomoda é que, quando as pessoas vão chegando, elas vão chegando entendendo que a luta começou agora. E, como a professora já pontuou, a luta não começou agora. Se saiu 2 leis, não foram uma, mudando as diretrizes e bases, é porque houve luta, e lutas sérias, e lutas políticas, né? Quando eu falo lutas sérias, entra no que a professora Elzinha falou. Então, eu gostaria de saber qual é a contribuição que eu, Benedita, que dei aula apenas por 4 anos, saí, trabalhei 32 anos num órgão público administrativamente, agora estou voltando e quero contribuir com esse projeto. Qual é a orientação, além da formação continuada, que ela se faz urgentemente necessária,
qual é a proposta de trabalho para uma pessoa que tenha a minha característica e que está, de fato, comprometida em ajudar, em arregaçar a manga e trabalhar. Para a professora Elzinha, né, Benedita? Professora Benedita. Então, uma das coisas que nós do FORPED, né, Benedita, estamos discutindo é que existam fóruns permanentes de discussão nas cidades, né? Esses fóruns com as ativistas, com as entidades do movimento negro, enfim, mas que tem uma interlocução com a sociedade civil. Eu acho que isso é importantíssimo. Pode surgir outras formas também. Essa é uma das que nós levantamos, não é, Leon? Mas que eu acho que pode ter outras formas, inclusive, de participação. Acho que o importante é que não fique fechado em si mesma, não é? Que a população, que a sociedade tenha participação efetiva nesses projetos. Dessa forma, a gente conquista. E uma das coisas que eu gostaria também, já que aproveitar a Benedita falou, é que a gente precisa, eu acho que uma coisa, o que não acaba é uma coisa que você constrói enquanto programa mesmo, projeto. Os próprios professores, que a gente já percebeu aqui, que tem uma vontade de trabalhar essas questões de forma muito espontânea, se existe um programa, falar muda-se o governo e aí tem que se começar de novo. Eu acho que é por isso que a gente fala tanto em programa, por isso que a gente fala tanto em indicador, por isso que nós falamos tanto em formação continuada, porque uma coisa que se conquista, você não quer mais perder. Eu acho que é isso, se a cidade conquistar isso, eu acho que a cidade vai lutar para que isso permaneça, não é? Não é uma vontade de uma pessoa ou de outra, é projeto que as pessoas vão ter conquistado também, e eles não vão querer perder isso. Eu acredito que isso é muito importante. E acho que a população, como um todo, tem que participar, sim. Obrigado, professora Elzinha. Obrigado, professora Benedita. Eu vou aqui passar uma pergunta. Como já foi feita uma pergunta da professora Benedita, eu vou passar mais uma e depois temos a mais uma que eu vou estar olhando no chat. E as outras perguntas, caso não seja respondida aqui, a gente acaba respondendo dentro do PV, ok? A professora Regina Silva pergunta: muitas escolas e secretarias têm relatado dificuldade com a legislação nesse contexto de fortalecimento de vínculo, mas não seria o momento ideal para trabalhar a reeducação das relações étnico-raciais a partir da literatura, identidade, valores, etc.? Essa é a pergunta de Regina Silva. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre essa pergunta? Alguma prefeitura? Sozinha, que também foi a debatedora? Sou. Quer que repete a pergunta? Quero. Pergunta: muitas escolas e secretarias têm relatado dificuldade com a legislação nesse contexto de fortalecimento do vínculo, mas não seria o momento ideal para trabalhar a reeducação das relações étnico-raciais a partir da literatura, identidade, valores e etc. Porque ela está colocando que o momento pelo fato de tudo que tem acontecido, que seria o momento agora para trabalhar essas relações étnico-raciais dentro da educação. Quer falar, Beth? Posso falar. Nós temos um trabalho nessa linha que está acontecendo em Mauá, com base na vida e obra da Carolina Maria de Jesus. Os professores receberam um livro que veio da editora Mostarda e conta a história de Carolina numa linguagem apropriada para o ensino fundamental, anos iniciais e até para a educação infantil. E permite trabalhar essa questão do respeito ao outro, ao prazer pela leitura. É um trabalho de grande importância que está acontecendo em Mauá nesse momento. E eu creio que a professora que está desenvolvendo e a outra que faz parte da formação estariam dispostas a dividir as experiências caso a professora que perguntou se interesse.
mas nós temos esse trabalho desde antes. As histórias africanas são contadas na nossa rede, foram contadas na nossa rede com esse intuito, porque a questão dos cabelos africanos, os cabelos afro, são motivo da baixa autoestima das meninas, né? E quando se conta uma história que encara essas tranças esse cabelo, não essas tranças, esse cabelo com uma forma positiva, a história muda. Livros como da Kyo-san e vários outros podem ajudar nesse trabalho, com certeza. A literatura é uma senhora parceira para esse trabalho. Respondi, mestre? Maravilha. Obrigado, professora Maria Elizabeth. Pessoal, eu procurei pelo chat aqui, não apareceu mais nenhuma pergunta. Então, eu gostaria de falar o nome de todos aqui que estão presentes, que mandaram aqui, até algumas autoridades, pode ser que tenha passado e eu não tenha comentado aqui, tá? Mas que realmente, pelo tempo que nós estamos fazendo, e o debate está sendo muito bom, o tema, acredito que, caso alguém tenha alguma pergunta, a gente gostaria que deixasse no chat, tá? E dentro do que o painel 1, a gente só tem que parabenizar a todos que participaram, as representantes de cada cidade, representantes do GT, representando a todos nós que estamos aqui, tá? Agradecer a Yandra de Mauá, que está sendo a relatora, que está marcando tudo que está acontecendo aqui, para que depois a gente possa fazer um trabalho e passar para todos os participantes. A professora Elzinha também está recebendo muitos elogios, tá, professora Elzinha, pelas suas palavras dentro do trabalho de hoje. E acredito que no primeiro painel nós chegamos aí bem contemplados com tudo o que foi falado aqui hoje. Parabéns, professora Viviane, de Ribeirão Pires, mais uma vez, professora Maria Elizabeth de Mauá, e a psicóloga Elisângela Oliveira Amade, representando o Rio Grande da Serra. Bom, eu passo a palavra agora para a coordenadora do GT, Andréa Miguel, e logo em seguida também para o doutor, para a gente dar um encerramento desse momento. Andréa? Eu gostaria de estar parabenizando, né, as 3 cidades aí, as representantes, né, que trouxeram essas informações que são muito importantes para nós, né, tanto como GT quanto Forped, para a gente poder estar fortalecendo as propostas dessas 2 leis, né? Foi como o Leão falou, nós estamos aqui junto com vocês para poder fortalecer e trazer melhorias. Eu falo que ninguém faz nada sozinho, né? Mas juntos a gente consegue estar fortalecendo cada vez mais, né? São leis que existem, mas vamos sempre, de uma forma ou de outra, procurar cada vez mais tirar a lei do papel, né? Porque essa lei precisa ser efetivada. E a educação transforma, né? A educação é transformadora. Então, a gente realmente só tem a agradecer. Eu vou passar para o Leão agora, como representante do Forped, para poder também estar trazendo uma fala final. Final, entre aspas, daqui a pouco a gente está de volta, né? Só meia horinha de descanso. Pode falar, Leão. Mestre Leão, passo para você a palavra para depois a gente fazer o encerramento. Obrigado, coordenadora Andréa Miguel. Só agradecer o painel, boa noite, estamos muito felizes. Eu sou o professor Leão Ajacá, sou porta-voz do Forped, quero agradecer as contribuições das secretarias. Eu acho que nós temos, como já foi dito rapidamente, esse breve, nós temos muito a avançar, precisamos percorrer esse caminho, e foi muito importante a presença de vocês, esse diálogo, é isso que a cidadania quer, né? Quando eu falo cidadania, são as pessoas, né? Não a cidadania como um conceito vago. E a cidadania quer esse diálogo, a cidadania quer avançar. E vocês estão aqui nessa noite representando as prefeituras, todos os governos estão de parabéns por ter estado aqui, mas a gente sai daqui com essa vontade de realizar mais. Parabenizar a nossa grande professora Elzinha, a Elza da Silva Carlos, que nos representou maravilhosamente bem. E agora a gente faz o encerramento, eu volto para a Andréa, e digo para vocês que
tem muito mais coisa boa por aí. Daqui a pouco tem painel 2. A gente faz um intervalo, a gente toma uma água, quem quiser comer alguma coisinha, petiscar um pouco, que né, daqui a pouco tem mais. Leão, só Mas não pode isso, gente. o pessoal esquecer de colocar o nome na lista de presença, porque às vezes a gente fica tão preocupado até com a questão da certificação, mas as informações estão sendo tão boas, né, das cidades, que às vezes o certificado até acaba esquecendo dos protocolos que tem que ser feito, não é verdade? Mas, de qualquer forma, eu também quero deixar aqui meus parabéns, fico feliz aí de ter participado dessa primeira parte aí, quer dizer, vou participar da segunda com a Andréia também, e vamos para cima, tá bom? Pessoal, acho que dentro de 30 minutos, é isso, Andréia? São Isso 8 horas mesmo, em ponto. Olha, 8 horas em ponto. Uma maravilha, então, arrasou. Gratidão, pessoal. Vamos tomar uma Tá bom, água, gente? daqui a pouco nós estamos de volta. Valeu, gente. Até Obrigada. mais. Tchau. Beijo, tchau. Valeu, pessoal.